Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo de dia, de tarde ou de noite. São as novas circunstâncias trazidas pela pandemia, mas que trazem também a flexibilidade de podermos ter esse cumprimento. Meu nome é Luiz Felipe, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre questões relativas ao direito de família aplicadas à psicanálise. Trataremos sobre algumas questões relativas ao direito de família, mas também relativas a outros ramos do direito. Eu sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Espírito Santo, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu também sou mestrando em Direito Processual. Então, a gente vai lidar um pouco com as questões relativas ao direito de família e outras questões relativas ao direito também que compõem a proteção da família no âmbito do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês por estarem assistindo a essa aula. É um prazer, ainda que de maneira remota, estar com vocês. Eu me coloco à disposição para que quaisquer outras dúvidas sejam dirimidas no decorrer da semana. Assim que você tiver a oportunidade de assistir essa aula, entre em contato através da Vânia. Ela me passa as perguntas e eu passo as respostas a vocês. Depois também eu vou disponibilizar o meu e-mail para quem tiver dúvidas. Se quiser passar as dúvidas pelo e-mail, também sinta-se à vontade para fazer dessa forma. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a proteção da família e o direito de família é de grande importância na nossa sociedade. É um ramo do direito onde a gente pode estudar questões relativas à família e também as pessoas que compõem a família. Então, a família é uma entidade da nossa sociedade que entendeu por bem o nosso legislador constituinte, lá em 1988, quando é o ano da nossa Constituição, em tratar dessa entidade de maneira especial. Então, a família recebe essa proteção e é por isso que um dos ramos do direito civil, como a gente vai ver logo mais à frente, vai lidar com a proteção da família. Ok? Então, para começar as nossas discussões hoje, relativa ao direito de família, a gente vai trabalhar com alguns conceitos iniciais que trazem para a gente a proteção legal da família. Em primeiro lugar, quando a gente discute o direito de família e o direito em geral, a gente tem um ponto de partida na nossa sociedade. Então, a gente tem um ponto de partida onde se encontra a fonte de todas as normas jurídicas do nosso ordenamento jurídico, do nosso direito, né? E, nesse caso, o ponto de partida é a Constituição Federal. A Constituição Federal é um documento que temos em nosso país, outros países também têm as suas constituições. Temos a Constituição de maneira escrita. Nem todos os países, a grande maioria dos países nos dias de hoje já tem as suas constituições de maneira escrita, mas alguns outros países ainda não escreveram as suas constituições, não positivaram, como a gente fala no direito. Tudo aquilo que é escrito, todas as normas escritas, elas são chamadas no direito de direito positivo. Então são normas positivadas. Alguns países não fizeram isso, poucos hoje em dia. Destaco os dois mais relevantes, os que eu tenho conhecimento, que não têm constituições escritas. O mais relevante de todos eles é o Reino Unido.
A Inglaterra não tem uma Constituição escrita e Israel não tem uma Constituição escrita também. Isso não significa que eles não tenham Constituição. Eles têm Constituição, porém de maneira não escrita. São constituições costumeiras, como a gente tem essa classificação. São constituições não escritas que formam o que chamam de direito consuetudinário, direito constitucional consuetudinário, dos costumes, dos usos e tradições. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós temos uma Constituição escrita, já tivemos muitas constituições, desde 1824, a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1891, a primeira do regime republicano, a Constituição de 1934, a Constituição de 1937, a Constituição de 1946, a Constituição de 1967, com a sua emenda que, para alguns estudiosos do direito constitucional, é uma outra Constituição, que é a Constituição de 69, e, por fim, a última, que está em vigor hoje no Brasil, é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal ela é um documento legal que constitui o topo das normas jurídicas no Brasil. Então, ela está no topo de uma pirâmide. A gente usa essa imagem da pirâmide para exemplificar a hierarquia das normas. E dentro dessa hierarquia, a de maior nível hierárquico é a Constituição Federal. É dela que emana o fundamento de validade de todas as normas jurídicas que conhecemos no nosso ordenamento jurídico. Então, acima está a Constituição Federal. Abaixo da Constituição existem as outras normas, as outras leis. Então, a gente costuma dizer que a Constituição Federal ela está no topo e as demais leis, sejam elas leis ordinárias, leis complementares, decretos, portarias, circulares normativas, estão num nível abaixo da Constituição. Tudo que está abaixo da Constituição nós chamamos de legislação infraconstitucional. E no que se refere a direito de família e a proteção legal da família, que é de importância para o curso que vocês estão estudando nesse momento, importante ter essas noções, ela consta na legislação civil, na legislação privada, que nós chamamos, e na legislação pública. A legislação civil, ela é o que nós chamamos do Código Civil. Então, o direito de família, ele é um ramo do direito civil, que dentro da divisão de direito público e direito privado, é classificado como um direito privado. São relações privadas tuteladas pelo direito. Porém, apesar de ter essa classificação de direito privado, as normas de direito de família, elas têm um componente tão relevante para a sociedade, tão importante, que elas acabam tendo uma forma de direito público mais forte do que os outros ramos do direito civil. Então, o direito de família vai receber essa proteção especial, apesar de ser um direito privado, também da legislação pública, da legislação publicista, do direito publicista. Então, essas são noções introdutórias que julgo pertinentes para o deslinde das próximas questões que iremos abordar. Então, tudo que a gente vai conversar hoje e o que eu vou expor e que vai ser matéria de estudo hoje vai começar na Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa Carta Magna, o nosso documento maior. A Constituição ela é promulgada em 5 de outubro de 88, como eu já tive a oportunidade de ressaltar aqui.
Ela é a lei maior do nosso país e ela fundamenta a criação legislativa de todas as leis no ordenamento jurídico. O que isso significa? Todas as leis produzidas pelo nosso poder legislativo, que é o poder responsável pela criação de leis no nosso país, ela precisa estar fundamentada na Constituição da República. Então, é da Constituição que as demais leis vão tirar o seu fundamento de validade. Esse fundamento de validade vai trabalhar com dois conceitos. É um fundamento de validade formal, ou seja, quem pode produzir leis, e aí vai se fazer uma análise da competência da produção legislativa, quem pode produzir a lei e qual o conteúdo que a lei deve respeitar. Então a Constituição vai trazer isso. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela organiza o nosso Estado brasileiro, e aí entra a dimensão da competência, porque, como vocês bem sabem, o nosso país ele tem o Estado brasileiro se organiza de uma maneira democrática. E por ser um Estado democrático, ele é um Estado que tem competências e funções repartidas entre os poderes. Então não existe um único poder que pode fazer tudo. Nós temos o que chamamos, e a teoria política assim chamou desde o século XVIII, de tripartição dos poderes. Então nós temos um poder executivo, com funções típicas de um poder executivo, temos um poder legislativo, com funções típicas de um poder legislativo, e um poder judiciário, com funções típicas de um poder judiciário. Por que eu uso a expressão típicas? Porque, para além das funções básicas, que são as típicas, esses poderes também possuem atribuições atípicas. Então, eles também podem exercer certas funções que primordialmente eles não tinham competência para fazer. Mas essa é uma conversa que já entra muito dentro do direito constitucional e não vamos entrar nessa seara. O que eu preciso que vocês dominem para a nossa aula é saber que existem 3 poderes. E o poder legislativo tem a atribuição precípua, a atribuição primordial de fazer leis. Então, a Constituição da República ela vai trabalhar com essas 2 dimensões e vai trazer a competência, poder legislativo, para fazer leis, e trará também o conteúdo mínimo que essas normas jurídicas precisam respeitar. Então, existe uma previsão dentro da nossa Constituição, em seu artigo 5º especialmente, de direitos e garantias individuais e coletivas. O artigo 5º tem 78 incisos, é um rol extenso de direitos e garantias fundamentais que devem ser observados no Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, as normas jurídicas que são feitas pelo Poder Legislativo precisam observar esses direitos e essas garantias fundamentais. Então, essa parte é a parte inicial que temos que compreender para adentrar no direito de família. A Constituição Federal ela é uma Constituição marcada pela característica de ser uma Constituição longa. Então, ela é uma Constituição que tratou de muitos temas. E isso tem uma razão de ser, isso vem da nossa história. A Constituição de 88 sucede, no momento histórico, um período de autoritarismo, um período de repressão muito grande, em que direitos e garantias fundamentais não possuíam um respeito primordial. Então, esse momento histórico, que foi do regime civil-militar de 64 a 85, foi um período muito duro para direitos e garantias fundamentais. E a Constituição de 88 vem, logo em sequência,
trazendo muitas garantias e sempre zelando e velando pela necessidade de se proteger diferentes aspectos da nossa sociedade, de uma forma como nenhuma outra Constituição, daquelas todas que eu citei, fez antes. A gente teve constituições muito progressistas na nossa história. A Constituição de 1891 foi um marco, a Constituição de 1946, uma Constituição tipicamente marcada pelo signo do liberalismo, foi um marco também. Mas a Constituição Federal de 88, ela é única na nossa história constitucional. E ela vai tratar de diversos assuntos, e tratar de maneira programática. O que isso quer dizer? A Constituição, ela lança uma perspectiva de que tipo de sociedade queremos ser. Então, lá em 88, desde antes, a Assembleia Nacional Constituinte foi eleita em 86, iniciou seus trabalhos em 87, e a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então ela vai tratar sobre diversos assuntos de uma maneira propositiva e programática. Ela vai lançar um programa de sociedade. E, para tanto, ela vai lidar com muitos assuntos. Então, nós vamos ter princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, tributação, orçamento, ordem econômica, financeira, ordem social. E teremos, dentro do que se refere à ordem social, que é o título 8 da nossa Constituição, o capítulo 7, que se chama da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Então, a nossa análise sobre o direito de família inicia aqui, na Constituição Federal, em especial no seu artigo 226, que vai dizer o seguinte: artigo 226, a família, base da sociedade. Então a gente tem uma qualificação do que seja a família. A gente sabe que a família é a base da sociedade para a Constituição Federal, tem especial proteção do Estado. Então, é aquilo que eu já comentava. A Constituição buscou tutelar aquelas situações do mundo fático, da realidade da nossa sociedade, e busca dar especial proteção. Dentro desses fenômenos sociológicos que merecem a proteção da lei e do direito, está a família. Então, temos o artigo 226 que vai exemplificar isso de maneira muito simbólica no nosso ordenamento jurídico. O artigo 226 vai trazer diversas questões sobre o direito de família e vai lidar de maneira geral, com tópicos que nós veremos que pertencem à esfera do direito civil. Então a Constituição ela já traz as balizas gerais, o que a gente chama como modelo. Então ela traz o framework, que é exatamente isso, é um modelo daquilo que se quer para o direito de família. Então lá no artigo 226 teremos o parágrafo 1º, que vai dizer de uma situação que merece especial proteção do Estado e, por conseguinte, do direito, que é o casamento. Então, dentro de família, temos casamento. Então, ele vai dizer o seguinte: o casamento é civil e gratuita a celebração. Ele vai lidar no parágrafo 2º com a outra expressão do casamento, que é o casamento religioso. Então, ele vai reconhecer o efeito civil do casamento religioso, desde que seja feito nos termos da lei. E que lei é essa? O Código Civil. Então, esse é o principal fenômeno que a Constituição busca tutelar dentro do direito de família, que é o casamento. Até porque o casamento é o início daquilo que podemos considerar a formação de uma família de maneira geral, de maneira clássica, né? Para
além do casamento, da instituição casamento, a Constituição também inovou, e aqui inovou totalmente, porque essa previsão não existia na ordem jurídica anterior, que era a união estável. Então ele vai dizer no parágrafo 3º que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável, e a Constituição vai dizer entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, naquele momento histórico, em 88, foi reconhecida a união estável como uma entidade que merece ser protegida, e ele qualificou naquele momento histórico que a união estável seria entre um homem e uma mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, casamento e união estável são duas coisas tecnicamente diferentes, mas apenas no rótulo, como nós iremos analisar mais adiante, porque para efeitos práticos não há diferença nenhuma. E naquele momento histórico, de 88, o Constituinte entendeu que união estável e casamento era entre um homem e uma mulher. Porém, em 2011, o Supremo Tribunal Federal, numa interpretação de mutação constitucional, considerando o avanço da nossa sociedade, as transformações das nossas condições sociais e da mentalidade política do nosso país, entendeu que as uniões homoafetivas também merecem especial proteção do Estado. E em 2013, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determinou através de uma resolução que os cartórios não devem proibir o registro civil das uniões estáveis, ou seja, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, na nossa ordem constitucional hoje, temos essa possibilidade. Então, isso é importante ressaltar porque a própria Constituição traz essa previsão para a gente. Dando continuidade, o parágrafo 4º vai dizer: entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, o que é família? Família, para a Constituição, é a comunidade formada por uma pessoa singular, pode ser uma pessoa apenas, e ela é uma família, ou pode ser formada por duas pessoas que convivem juntamente e têm descendentes, ou pode ser também uma das pessoas que compõem a relação somente, um pai ou uma mãe, com os seus descendentes. Tudo isso é família. Então, o fenômeno legal do que seja família é muito amplo. Hoje em dia, não é apenas aquela família clássica em que você tinha a figura masculina, a figura feminina e os seus filhos. Necessariamente, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode ter uma configuração multifacetada de família. Então, inclusive esse é o termo que o direito utiliza, né? São diferentes configurações familiares, são configurações familiares multifacetadas. O parágrafo 5º vai dizer que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, de novo, recapitulando que naquele momento histórico era essa configuração que foi feita, mas isso numa interpretação conforme a Constituição, independentemente da qualidade de ser heterossexual ou homossexual, dentro de uma relação os direitos e deveres são iguais. É interessante notar porque até a década de 60, no Brasil, você não tinha essa igualdade entre cônjuges dentro da relação familiar. Porque a mulher, quando se casava, quando ela contraía um matrimônio, ela deixava de ser inteiramente capaz e passava a ser relativamente capaz. Então havia uma desigualdade formal que acaba com a Constituição de 88. Então a Constituição de 88, ela
traz uma igualdade formal entre homens e mulheres. Até porque a Constituição veda qualquer tipo de discriminação. Então, dentro da nossa sociedade hoje, e corretamente, temos a igualdade formal entre as duas pessoas que compõem a relação com o intuito de formar uma família. É claro que materialmente ainda há muito que se avançar, especialmente no que se refere aos direitos das mulheres, mas essa já foi uma previsão que foi trazida pela Constituição de 1988. Então, o artigo 226 ele é um artigo fundamental para a gente começar a entender o direito de família e está na nossa Constituição. Eu sugiro que vocês deem uma olhada na nossa Constituição. Eu vou compartilhar a legislação que eu tenho em um material de slides que facilita muito a compreensão. Ela está muito bem marcada, muito bem delimitada e que atende todos os nossos propósitos do nosso trabalho aqui hoje. O parágrafo 6º do artigo 226 continua. O artigo 226 tem 8 parágrafos, né? Então, o parágrafo 6º traz um outro fenômeno do direito de família, que é o divórcio. Então, ele fala que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. É interessante notar também porque até pouco antes da Constituição de 88, até a década de 70, mais precisamente no ano de 77, não existia divórcio no Brasil. Então, as relações matrimoniais, elas não poderiam ser dissolvidas pelo divórcio porque inexistia essa figura. Então, a Constituição ela traz essa realidade já existente à época em que foi formulada, mas que até então não tinha similar proteção nas outras cartas constitucionais que o Brasil teve. Então é importante a gente ressaltar essa possibilidade do casamento civil ser dissolvido pelo divórcio. Antigamente não existia a figura do divórcio no Brasil, existia apenas a figura da dissolução, não da dissolução conjugal, mas a figura da dissolução pelo desquite, que seria o que é comumente chamado de separação. Então as pessoas eram desquitadas, separadas, desquitadas e separadas têm a mesma significação nesse caso, e não existia divórcio. Então, a partir da década de 70, o Brasil passa a ter divórcio, e a Constituição de 88 vai trazer isso, e esse é um elemento muito importante do direito de família também. O parágrafo 7º vai dizer que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, isso é muito importante, porque esse é um dos princípios regentes da nossa sociedade, do nosso Estado Democrático de Direito, como a gente vê lá no artigo 1º, no artigo 2º da Constituição Federal. Então é importante, é fulcral entender o princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais e privadas. O que isso significa? Que as pessoas têm liberdade para fazer a sua constituição familiar. Claro, respeitando sempre os direitos individuais calcados na dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Então, isso significa que os casais, as pessoas, elas têm o direito de constituir a sua família de acordo com aquilo que ela entende ser adequado para a sua família. Então, de acordo com os seus valores, com os seus princípios pessoais, com a sua religião ou com a falta de uma religião. Enfim, elas têm liberdade dentro daquilo que está dentro da lei para realizar o seu planejamento familiar. Vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, o Estado não pode intervir na vida privada das pessoas para dizer como deve ser o planejamento familiar. O que o Estado pode fazer
é auxiliar o planejamento familiar. E isso o Estado brasileiro faz. Basta ver com as políticas públicas voltadas para o planejamento familiar. Então, políticas que visam a orientação das pessoas quanto como elas devem proceder para um desenvolvimento adequado de suas famílias. Mas isso não significa intervenção. Até alguns anos atrás, existia na China uma política, a China é um outro estado, com outros valores, com outros pensamentos e outros princípios que fundam a sociedade do filho único. Então, era uma intervenção direta na vida familiar das pessoas. Então, as pessoas só podiam ter um único filho. No Brasil, tal medida é impossível de se fazer. O Estado não pode dizer quantos filhos a pessoa vai ter, porque a Constituição veda esse tipo de intervenção. O que o Estado pode fazer é orientar as pessoas com medidas contraceptivas, com medidas que protejam a sua saúde e o desenvolvimento social saudável das famílias. Mas isso não é intervenção. Assim como também as instituições privadas não podem intervir no funcionamento familiar das pessoas. Está lá na Constituição, no seu parágrafo 7º do artigo 226. O parágrafo 8º vai dizer que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, o que o parágrafo 8º vai dizer para a gente? Cada pessoa que integra a família, ela merece proteção. Então, cada um dos cônjuges, cada uma das pessoas que estão no seio familiar, elas merecem proteção. Cada um dos filhos, tios, pais, avós, enfim, todas essas pessoas merecem proteção. E o Estado deve criar mecanismos para coibir, para combater a violência no âmbito de suas relações familiares. E como nós veremos mais à frente, essas medidas, elas de fato existem. Então, seja pela legislação civil, com o Código Civil, como nós veremos mais à frente, seja por parte da legislação penal, com a combinação de crimes. Então, existe essa proteção. E é importante que se saiba quais são os mecanismos, de maneira geral, existentes na nossa legislação para a orientação adequada das pessoas que buscam o auxílio dentro das relações familiares e dentro das relações pessoais. E isso é muito importante para a atividade que está sendo estudada nesse momento. Então, especialmente no que se refere ao combate à violência dentro do âmbito das relações familiares. Mas não só a violência, mas também outras questões que causam determinadas situações concretas que merecem a atenção e que merecem o nosso conhecimento para saber como devemos lidar com aquela situação concreta. Então, o parágrafo 8º do artigo 226 traz essa previsão de proteção da família na Constituição Federal. Bom, o artigo 227, por sua vez, ele vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. Então, temos aqui um dever de priorizar direitos. Então, o artigo 226 vai tratar dos direitos da família e o do artigo 227 vai falar sobre deveres. Deveres que culminam na concepção e na proteção e de concessão também, por que não dizer concessão, e de direitos importantes para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, e que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, temos aqui que é dever da família, temos a família enquanto essa instituição, tem para com as crianças, os adolescentes, os jovens, com absoluta prioridade. E isso é interessante porque quando formos a legislação infraconstitucional, especialmente lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, teremos a proteção integral da criança e do adolescente, que deve sempre ter prioridade frente a outras demandas. Então, as demandas que envolvam jovens, crianças e adolescentes, elas são demandas prioritárias para o Estado brasileiro e a própria Constituição é que assegura essa prioridade. E coloca também o dever da família de proteger tais direitos, até porque é dentro da família que esses jovens, essas crianças irão se desenvolver. Então, cabe aos responsáveis, aos detentores do poder familiar, como veremos logo mais à frente, a responsabilidade na garantia desses direitos às crianças, aos jovens, de maneira geral. O parágrafo 1º desse artigo 227 vai dizer que o Estado vai promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Então, como eu já havia delineado anteriormente, a Constituição ela é programática, então ela visa a criação de programas assistenciais, de programas que irão ser o norte de políticas públicas voltadas a essas pessoas que merecem a proteção do Estado. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? E o parágrafo 1º do artigo 227, ele acentua essa situação. O parágrafo 4º diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência, a exploração sexual da criança e do adolescente. Como temos tipos penais no Código Penal, temos artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente que punem severamente essas pessoas. Então é importante que a Constituição traga isso, porque é o comprometimento que a sociedade, enquanto um todo, toma para repudiar atos de abuso e exploração de crianças e adolescentes. O parágrafo 5º vai dizer de um outro fenômeno também que importa ao direito de família, que é a adoção. Então, o parágrafo 5º vai dizer que a adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei. Então, sempre que a gente estiver nessa área da família e falar na forma da lei na Constituição, temos primordialmente que lembrar do Código Civil, na parte do direito das famílias, como veremos no próximo bloco, e lembramos primordialmente do direito de família. E aí o artigo continua dizendo que a adoção por parte das pessoas será assistida pelo poder público, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Então, pessoas estrangeiras também podem adotar no Brasil. Então, essa é uma garantia constitucional. O parágrafo 6º diz que os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Outro ponto muito bacana que a Constituição de 88 trouxe para a gente foi o parágrafo 6º, porque até então não havia na nossa ordem constitucional essa garantia de igualdade. Perceba que anteriormente à Constituição de 88, os filhos havidos fora da relação do casamento, os filhos de relações extraconjugais, eles eram considerados filhos bastardos, que não tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos. Isso, com a ordem constitucional de 88, acaba. Então, filhos possuem os mesmos direitos e as mesmas qualificações, independentemente de serem havidos na constância do casamento
ou de relações que extrapolem a constância matrimonial. Para encerrarmos essa parte introdutória, inicial, e fecharmos a nossa análise constitucional do direito de família, temos os artigos 228, 229 e 230. O 228 vai dizer que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Então, eles estão sujeitos às normas da legislação especial. E que legislação é essa? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, abaixo de 18 anos, as pessoas são penalmente inimputáveis, não se pode imputar crime. O que acontece quando um adolescente ou uma criança pratica o que seria um crime, mas que a gente chama de ato infracional análogo a crime, não é crime, é um ato infracional. A mudança é meramente de rótulo, mas na prática, ontologicamente, é a mesma coisa, mas os efeitos legais e práticos serão diferentes. Então, quando a criança ou adolescente pratica um ato infracional, ele responde no juizado da infância e da juventude e não num juizado criminal, com todas as regras atinentes a essa situação. O artigo 229 vai dizer que os pais têm o dever, então, a culminação de um dever legal de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então temos aqui dois deveres distintos. Então, os pais possuem deveres com os seus filhos menores. Menores, a maioridade legal, quem vai dispor é o Código Civil, que vai dizer que é 18 anos. Então, abaixo de 18 anos, os pais possuem deveres de assistência, criação moral, criação cívica, educação formal e educação material também, que não é só formal, para os filhos menores. E os filhos maiores de 18 anos possuem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então temos aqui dois deveres distintos, que irá subsidiar, esses deveres subsidiarão aquilo que nós iremos analisar mais à frente, com relação ao dever de prestação alimentícia. Então, é muito comum que esse dever seja conhecido como a pensão alimentícia. Mas esse dever de prestação alimentícia, de alimentos, como a gente chama na prática forense, possui a sua base no artigo 229 da Constituição Federal. Não só o dever de prestação alimentícia, outros deveres também são respaldados por este dispositivo constitucional, porém esse é o mais emblemático de todos e o mais lembrado na prática corrente do dia a dia. Para finalizar esse primeiro bloco, então temos o artigo 230, que irá dizer que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, nesse capítulo sobre a família na Constituição, temos a proteção da entidade familiar e aí a respectiva lei sobre essa proteção virá no Código Civil, como veremos no próximo bloco. Temos a proteção dos menores, que vem com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, temos que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. E, para as pessoas idosas, temos como uma garantia legal o Estatuto do Idoso. Então, basicamente, essa é a proteção dada à entidade familiar e às pessoas que compõem a relação familiar. Temos os deveres familiares trazidos pela Constituição Federal. Então,
A gente encerra aqui esse primeiro bloco com essas análises e no segundo bloco a gente passa para a análise da legislação infraconstitucional, o Código Civil, que vai detalhar um pouco mais algumas regulamentações do direito de família. Ok?